vamos desfrutar sobre esse tema. A oração de Jesus por nós. Aleluia. A oração de Jesus por nós. Amém. A oração de Jesus por nós. Amém. Também chamada a oração sacerdotal de Jesus, né? O sacerdote tinha esse ministério de oferecer sacrifícios pelo povo, interceder pelo povo. E Jesus aqui, ele se colocou também como sacerdote, intercedendo pelo povo, né? Por si próprio, pelos discípulos e por aqueles que viriam a crer nele. Por isso o tema é a oração de Jesus por nós. Você sabia que Jesus orou por você? Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Então, muito feliz por essa mensagem, né? Ontem o irmão Minga trouxe o capítulo 14 e pela provisão do Espírito Santo trouxe o 16, que é o anterior ao 17. Então nós estamos estudando algumas passagens do livro de João, né? Já vimos muitos capítulos, né? Sobre a ressurreição, sobre a mulher samaritana, sobre o lavar os pés, ontem o Consolador e hoje a oração sacerdotal. Senhor Jesus. Amém. Então vamos abrir nossa Bíblia em João capítulo 17. Amém, aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. João capítulo 17. Eu vou começar lendo do versículo 1. Os irmãos acompanhem. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, Amém. E a Jesus Cristo, a quem enviastes. Amém. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Senhor Jesus, Amém. manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Vamos parar por aqui por enquanto. Senhor Jesus. Amém. Então aqui na oração sacerdotal, Jesus disse que chegou a hora, né? Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Representando que o Senhor Jesus estava próximo de ir para a cruz e pagar um alto preço. Pagar um preço muito alto por nós, pelos discípulos. E o Senhor Jesus, à medida que estava chegando, ele realmente sofria, né? Chegou ao ponto de orar ali, salvo engano, no Monte das Oliveiras, salvo engano, e ali ele orava bastante intenso, né? Bastante assim, com intensidade. Sim. Senhor Jesus, Amém. Dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aqui no 17, o Senhor Jesus, à medida que ia se aproximando, né, ele estava sentindo: Pai, é chegada a hora, está chegando o momento de eu ser glorificado, do Senhor ser glorificado, porque é isso, seria a morte e depois a ressurreição dele, seria este o momento. Senhor Jesus. Amém. E aí na sua oração, o Senhor Jesus, ele disse que tudo que o Pai confiou a ele, ele fez, ele cumpriu, né? Tudo que o Pai confiou a ele, ele realmente fez e ele cumpriu. Eu te glorifiquei na terra, o versículo 4, realizando a obra que me deste para fazer. Ó Senhor Jesus, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então o Senhor Jesus, como filho, ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, né? Então tudo que o Pai determinou para que o Filho fizesse, o Senhor Jesus, ele não relutou. Ele disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Então em todo momento, o que o Senhor Jesus fazia, não era algo assim desconexo do Pai, mas tudo que o Senhor Jesus realizava, era o que o Pai já tinha enviado, já tinha falado para que ele pudesse fazer. Senhor Jesus. Amém. E aqui nesta oração,
é uma oração no final aqui do seu ministério na terra, dizendo: Pai, eu cumpri tudo o que o Senhor me deu para fazer. Senhor Jesus. Amém. Lembra, né? Quando o apóstolo Paulo também, no final do seu ministério, lá em 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8, que ele disse que já estava sendo oferecido por libação, ou seja, a vida dele estava sendo derramada como sacrifício para Deus, né? A vida dele, assim como Isaac ia ser ofertado por Abraão como sacrifício a Deus, a vida do apóstolo Paulo, a vida toda dele após seguir o Senhor, estava sendo assim derramado como sacrifício, oferecido como sacrifício ao Senhor. Amém. E aí ele diz que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Então, no final do seu ministério, ele já estava pressentindo isso, né? E ele expressou essas palavras. Nós também temos uma missão a cumprir. E nós precisamos pedir ao Senhor e perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a minha missão aqui na terra? Todos nós sabemos que temos coisas assim, seculares, trabalhos, né? Você tem um trabalho, você tem uma família, você tem amigos, vizinhança, né? Tem seus grupos, mas nós precisamos perguntar ao Senhor: qual é a minha missão aqui na terra? Para que o Senhor me fez? Para que o Senhor me criou? É simplesmente para eu viver aí, trabalhar, pagar minhas contas, minhas dívidas, fazer as coisas desta vida e parar, né? E finalizar aí? Não. O Senhor, Ele tem uma obra, Ele tem uma missão para cada um de vocês. E se nós vivermos distante do que Deus predeterminou para nós, nós vamos ter uma vida de vazio, uma vida de ilusão e uma vida de fracasso, né? Porque se você não estiver no centro da vontade de Deus, você está fora do eixo. E fora do eixo, as coisas não andam, né? Vai ser realmente algo assim bastante barulhento, algo não vai, como aquelas engrenagens. Uma precisa estar no espaço vazio da outra para que aquilo ali possa rodar, né? Então, se você estiver fora da vontade de Deus, você vai estar caminhando em direção contrária. E a sua vida nunca vai servir a um propósito eterno. Seu coração não vai ficar satisfeito e você vai sentir que está faltando algo aí, né? Então precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos a sair do plano de Deus. Todos nós temos um chamado, temos um ministério e precisamos cumprir cabalmente o que o Senhor determinou para nós. Amém. Para quando chegarmos na nossa velhice ou no final do ministério, você possa olhar para trás e não seja como diz lá em Eclesiastes, né? Como com respeito aos dias da mocidade. Não tenho neles prazer, né? Olha para os dias lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Para quando estiver velho, você não diga que não tenha mais prazer. Senhor Jesus, você consegue achar aí? Vamos aí, Eclesiastes. Ó Senhor Jesus. Amém. Isso, 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembrem-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se do Criador antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, os dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso, antes que as portas da rua se fechem, e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, quando você se levantar a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, ó Senhor Jesus, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite. Tudo isso aqui está se referindo à velhice, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o corpo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte.
e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Senhor Jesus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, irmãos, lembre-se do seu Criador nesse momento. Aqui, né, mesmo você tendo uma idade avançada, se coloque no lugar do jovem aqui. Lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando aqueles maus dias chegarem, aqueles maus dias se referem ao quê, né? Aqueles maus dias que você dá uma corridinha, já está cansado, caminha um pouquinho, a coluna já trava, vai perdendo a capacidade de ver, não enxerga mais direito, não ouve mais direito, os moedores, né, os dentes também vão se desgastando, ou seja, tudo vai ficando crocante, o corpo da pessoa estrala com tudo, e aí você não tem mais o mesmo vigor, não tem mais a mesma virtude, disposição do jovem, né? E aí você, quando chega lá na velhice, olha lá para os seus tempos de juventude e diz: o que eu fiz para agradar o Senhor na minha juventude? A maturidade vai chegar e você vai relembrar dos seus erros e dos seus acertos, né? Se você agora, na sua juventude, mesmo sendo um pouquinho mais velho, mas se coloca como jovem. Sim, eu sou jovem. Amém. Se você agora, na sua juventude, está lembrando do seu Criador e fazendo as coisas para agradar a Deus, quando você estiver na velhice, aí você vai olhar e vai dizer: graças a Deus, eu ofertei a minha adolescência, a minha juventude para o Senhor, né? E aí eu tenho prazer quando eu lembrar. Mas se na minha velhice eu olhar para a minha adolescência, minha juventude e dizer assim: eu fiz coisas desagradáveis a Deus, fui desobediente, não honrei a Deus, não vivi bem com a minha família, com os meus irmãos, tal, chegar lá na velhice, quando não tem mais muitas coisas a fazerem, aí você vai se sentir bastante frustrado, né? Essa palavra, frustrado, porque o tempo não volta mais e você não deu o melhor para o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Mas mesmo assim, se isso chegar a acontecer, você ainda pode dar tudo o que tem para o Senhor e viver, né, intensamente, de acordo com as suas possibilidades, e mesmo nas limitações, você ainda é útil ao Senhor, porque Deus não dispensa. Então, irmãos, lembrando do nosso Criador, nós, nos dias da mocidade, quando chegarmos na velhice, nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. O combate que Deus te deu, você combateu, completou a carreira, né? E guardou a fé. A fé aí no sentido objetivo também das palavras do Senhor, dos mandamentos. E é maravilhoso, né? E o Senhor Jesus também cumpriu tudo e disse: Pai, a obra que o Senhor me deu para fazer, né? Eu fiz, eu te glorifiquei na terra fazendo tudo isso. Então, glória a Deus por isso, Senhor Jesus. Amém. O versículo 2 diz: assim como João 17, voltando: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que ele deste. Alguém pode ler João 17, 3, versículo 3? Voz alta. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Senhor Jesus. Amém. E a vida eterna é esta. Amém. Muito interessante, né? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Amém. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele traz outro conceito de vida eterna. Já sabemos que vida eterna é você eternamente estar na presença de Deus, né? Amém. Mas aqui traz outra função aqui do que vai acontecer na vida eterna, que é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, ó Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus por isso. Hoje nós já podemos desfrutar um pouco dessa vida eterna, que é conhecer a Deus. Amém. Deus é tão grande, irmãos, e tão maravilhoso, que a Bíblia diz, né, os céus dos céus não podem contê-lo. Ele está no Espírito de cada um de nós, mas não conseguimos conhecer a Deus em toda a sua plenitude. E por isso, na vida eterna, nós vamos estar ali conhecendo e prosseguindo em conhecer mais acerca de Deus. Verdade. Oséias capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, né? Amém. Em conhecer o nosso Senhor. Amém. Então sempre nós precisamos buscar conhecer mais acerca de Deus. E para conhecermos acerca de Deus, como todos já sabem,
precisamos realmente gastar tempo com Ele, né? Verdade. Ter comunhão com o Senhor, Amém. lendo a sua palavra, ruminando, desfrutando, comendo da palavra. E isso é o que Deus quer, que nós tenhamos esse conhecimento dEle. Isso já faz parte da vida eterna, conhecer, né, o Senhor Jesus. Precisamos conhecê-lo através das nossas experiências e também, principalmente, por meio da palavra. Amém. Como é que você vai conhecer a Deus? Buscando, lendo, desfrutando, né? Ouvindo as pregações, ruminando, e na sua experiência pessoal você vai tendo mais conhecimento acerca dele. Isso é maravilhoso. Isso realmente é a vida eterna. Como Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém. Nunca vai chegar a um ponto de um ser humano dizer, eu já sei tudo acerca de Deus, né? Sempre vamos precisar mais conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Amém. Ele se revela de muitas maneiras a cada pessoa, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu buscar, né? Quanto mais você busca a Deus, mais Ele vai se dar a conhecer. O versículo que Minga leu ontem foi um versículo muito bom, né? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos, guardará as minhas palavras, né? E o Senhor vai se revelar a essa pessoa, vai se manifestar a ele. Por quê? Porque guardou os mandamentos. Não tem como dizer que eu amo a Deus se eu rejeito o que Ele pede para eu fazer. Se eu digo que amo a Deus, eu vou fazer o que Ele está falando ao meu coração. Amém. E se eu estiver nessa sintonia, fazendo o que Deus está mandando eu fazer, é um sinal claro que eu amo e Ele vai se revelar a mim. Ele vai se revelar a mim. Então precisamos conhecer o Senhor Jesus, né? Buscando por meio da palavra e da oração e das comunhões. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Tudo provém de Deus. Senhor Jesus. Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos agora para o versículo 9. É por eles, aqui Jesus está orando pelos discípulos que estavam com eles. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Senhor Jesus, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ó Senhor Jesus, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mundo, mas que os guardes do mal. O mal aqui no original, o grego, pode ser maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos aqui o amor do Senhor pelos discípulos, né? Orando para que Deus pudesse guardar. Até o momento os discípulos estavam com a presença física de Jesus, e Jesus a todo momento estava ensinando, dando algumas lições com os acontecimentos ali da vida, do cotidiano, né? Quando os discípulos entravam em uma confusão, em uma dissensão, o Senhor Jesus os corrigia, dava o exemplo de humildade, de mansidão, colocava eles no seu lugar de forma que eles pudessem entender. Também teve momentos que ele repreendeu Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Teve muitas lições, mas tudo ali no amor para que os discípulos pudessem aprender. E agora o Senhor Jesus, nessa oração, ele estava, na nossa linguagem humana, vamos dizer assim, um pouco preocupado, né? Orando pelos discípulos. Pai, guarda eles. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, né? Eu guardei eles em teu nome. Mas agora eu vou para junto de ti. Guarda-os, Pai.
para que eles possam ser um, eles sejam um, como nós somos, né? Que eles possam aprender a conviverem e também guardar do mundo, ó Senhor Jesus, guardar do maligno. Senhor Jesus, eles têm dado a tua palavra no 14, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou. Senhor Jesus. Então os discípulos iam ficar ali no mundo físico, né? E o Pai Jesus estava pedindo para guardá-los do mundo, porque o mundo odiava eles. O mundo aqui era o sistema, incluindo o sistema religioso da época, né? As pessoas odiavam os discípulos, por quê? Porque estavam anunciando Jesus, pregando a palavra de Cristo, e o sistema, ele não gosta da igreja, dos discípulos que anunciam a palavra do Senhor, porque vai contra o viver deles, né? Vai contra o que eles pregam, e se vai contra, automaticamente se torna o inimigo declarado. E hoje na sociedade nós sabemos que o mundo também odeia a igreja, odeia os cristãos, né? Não é o mundo, o planeta Terra, né? As montanhas, as casas, não, mas é o sistema maligno que quer levar as pessoas a se desviarem de Deus, as atrações, as curtições, o sistema que quer afastar o homem da presença de Deus. Então, aqui, no mundo aqui, até o sistema religioso, os fariseus, escribas, fazia parte, porque perseguia. Então, nós também, irmãos, podemos realmente ser perseguidos. Deixa aí marcado, veja Romanos 12, versículo 2. Quem pegou pode ler, Romanos 12, 2. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, e não vos conformeis com este século, mas, Senhor Jesus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém. Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vou pedir para que todos levantem e leiam uns para os outros esse versículo. Romanos 12, 2. Amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Não vos conformeis. Não vos conformeis. Não vos conformeis. Não vos conformeis. Com este mundo. Sim. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Sim. Senhor Jesus. Sim, pela renovação. Amém. Do nosso Sim. entendimento. Amém, amém. Para que Sim. experimenteis Amém. qual seja Sim. a boa, Boa, perfeita, perfeita agradável. e agradável Aleluia. vontade de Deus. Aleluia. A vontade de Deus é boa, perfeita E agradável. Boa, perfeita. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus. Amém. Na minha versão diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, não vivam conforme os padrões deste mundo. Aqui é o sistema mundano, os padrões deste mundo. O mundo tem um padrão, tem um sistema, né? E ele dita como se deve viver, como se deve fazer. E você não deve seguir o curso deste mundo. No mundo aí tudo é normal, tudo é permitido. Se te faz feliz, tá bom, né? Se te alegra, o importante é que você seja feliz. E nisso aí às vezes acaba num caminho de destruição, né? Há caminhos que ao homem parece ser certo, mas no final são caminhos de morte. Como desfrutamos hoje aqui, o Givaldo, o Zé Raimundo falou da boate, né? Sim. De uma boate aí que caiu o teto, foi? A boate que caiu o teto aqui no Brasil, Santa Catarina. Isso. Depois agora houve outro, boate que agora Então. houve outra.
Uma boato que aconteceu essa tragédia aí e matou muitas pessoas. Isso é o padrão, né? O sistema mundano, ele tem um padrão. Ele dita como deve ser. É as modinhas, né? São as coisas que todo mundo vai fazendo, repetindo esse ciclo, mas sem refletir, sem parar para analisar se vai de acordo com a palavra de Deus ou não. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele se preocupou. Não peço que os tire do mundo, mas que guarde do maligno. O maligno é o príncipe deste mundo, como o amigo desse ontem, o príncipe deste mundo que diz: você é jovem, você deve fazer isso, você precisa fazer aquilo, né? Coisas às vezes que desagradam os mandamentos do Senhor, né? E se eu andar nos padrões deste mundo, o Senhor não vai se revelar, nem se manifestar a mim. Verdade. Senhor Jesus. Voltando lá para o capítulo 17. Então, irmãos, o mundo é isso, é esse sistema, são os padrões do mundo, as atrações do presente século. E isso sempre vai mudando, né? Para uma geração pode ser algo que é mundo, que é atrativo, para outros já pode ser outras coisas. Verdade. Mas tudo aquilo que se opõe a Deus, é contrário à palavra de Deus e quer te induzir por um caminho de pecado, de destruição, isso é o mundo. E o Senhor ora por nós, para que nós sejamos guardados do mundo e do maligno, que é quem rege esse sistema mundano, né? Por isso, 1 João 2,15 diz: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você está amando o mundo, você está dizendo que não está amando o Pai, porque não pode servir a dois senhores, né? Ou a Deus ou as riquezas. E também o mundo se opõe a Deus, porque quem se faz amigo do mundo, como diz Tiago 4, né, se torna inimigo de Deus, constitui inimigo de Deus. Então, são duas coisas que não se combinam, né? Você está de um lado Deus, de um lado o mundo. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo. Amém. Se você agradar a Deus, né, glória a Deus por isso. Se você agradar o mundo, você entristece o Espírito Santo que está dentro de você. Senhor Jesus. Amém. Então, no 17, João 17, vamos ler todos juntos? Amém. Amém. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Só as irmãs, em voz alta. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Os irmãos. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Todos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Glória a Deus. Esse tema aqui, quando o irmão Jason perguntou se eu podia ministrar, não sei se foi na terça ou na segunda, eu fiquei perguntando ao Senhor, né, o que a gente sempre se preocupa, né, para não levar a palavra de nós mesmos, e aí o Senhor, no decorrer do tempo, vai colocando em nosso coração, né, algumas confirmações. Por isso que eu fiquei feliz quando o Minga escutou essa mensagem ontem, né, o irmão Tiago colocou no grupo até. Na Serradinha, nós estudamos de um versículo, a irmã Clemilda leu um versículo, em 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 22. Eu achei bem interessante a gente relacionar com esse versículo 17. Vamos ver? 1 Pedro 1, 22 a 25. Pedro 1, 22, diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Ó Senhor Jesus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Todos leram e repetiram João 17. Conseguem falar assim, orar? O que é que diz João 17? Santifica a tua palavra é a verdade. Amém. Senhor Jesus. E aqui diz: tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Então, purificado e santificado, nós estamos colocando os dois aqui como frutos da obediência à verdade, né? A verdade é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, pela obediência à verdade, você está obedecendo a palavra, você vai ter a sua alma purificada. E também vai ter a santificação.
Senhor Jesus, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos focar no Senhor, focar na palavra de Deus, porque essa palavra tem o poder de nos purificar e de nos santificar. Já desfrutamos que a palavra nos lava. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Somos lavados pelo jato de água pura, né? Então essa palavra tem o poder de nos lavar e essa verdade de nos santificar e de nos purificar, né? Nos purificar no nosso coração, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e também nos santificar posicionalmente, porque o Senhor estava preocupado com os discípulos que ficariam no mundo e eles deveriam tomar uma posição que está separado desse sistema mundano, né? E também santificar disposicionalmente no nosso aspecto moral, no nosso aspecto de purificação mesmo, estamos livres, né, da ação do pecado em nossa carne. Senhor Jesus, então precisamos ser santificados na verdade, e a Tua palavra é a verdade. Ó Senhor Jesus, devemos de fato comer a palavra, nos alimentar, para que ela possa, muitas das vezes, nos impactar, muitas das vezes vir e bater forte em nós, porque às vezes é necessário. Como diz em Hebreus, a palavra é como uma espada de dois gumes, né? É mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela penetra a ponto de dividir, né, alma e espírito, né, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pensamentos e propósitos do coração é a palavra. Então às vezes ela vem em oposição ao que nós estamos vivendo erroneamente, e a palavra às vezes vem e toca em nós. Por isso eu tenho ainda diz: retira, Senhor, do meu interior que o teu falar abalou. Às vezes você está andando, né, vivendo ou fazendo algo que está ruindo, danificando o corpo de Cristo ou você mesmo, e quando a palavra vem para mim, eu preciso, primeiramente ela vai impactar, ela vai me iluminar, né? E aí vai ter esse processo: Senhor, me santifique. Então é a verdade de Deus que impacta o coração do ser humano, a mente, ilumina, e ali você vai se arrependendo diante do Senhor, para que você possa ser santificado na verdade, para que sua alma seja purificada quando você obedece. Não adianta também eu saber, né? Digamos assim, eu xinguei, puxa vida, eu xinguei, falei um palavrão, você já sabe que é errado. Deus diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Se alguém for falar alguma coisa, fale segundo a palavra de Deus. E eu percebi que eu estou errado em falar essas palavras, já percebi. Mas se eu não buscar me purificar, me arrepender diante do Senhor e continuar fazendo essa prática, né, desonrosa, de ofensa a Deus, ao Espírito Santo, minha alma não vai ser purificada. Eu vou ser um simples conhecedor dessa verdade, mas a verdade não me transformou. Eu sei que xingar é errado, mas eu continuo xingando, e às vezes eu arrumo um argumento para defender porque eu estou xingando. Não, mas é algo cultural, mas é tal. Mas nós precisamos ver a questão do testemunho, né, diante das pessoas, né? O apóstolo Paulo deixaria de fazer coisas lícitas para não escandalizar as pessoas. Ele disse: eu sei que o irmão é fraco na fé e vai se escandalizar vendo eu comendo carne, então eu não vou comer carne. Na frente dele eu não vou comer carne, porque eu sei que se eu comer carne na frente de um irmão fraco na fé, ele vai me julgar. Então, se eu sei que algo não é pecado, mas se isso está fazendo outro irmão cair, vendo eu fazendo aquilo, então eu não vou fazer mais isso para que o irmão não caia, né? Não venha me julgar, não venha: poxa, o irmão tem conhecimento e tal, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então nem sempre é uma questão de pecado, mas é de testemunho, para que não haja danos, né? Também com respeito a comidas sacrificadas, o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz que para ele aquilo ali não era nada, né? Porque Deus é quem santifica e tal.
Mas se alguém tem lá na sua consciência, não, tal, é sacrificado, então ele jamais iria colocar isso na sua boca, né? Porque ia escandalizar. Então é uma questão de crescimento, é uma questão de você ter sabedoria para não levar outras pessoas a caírem por causa da sua conduta, do seu viver. Às vezes você não está pecando, nem tudo se refere a pecado, mas lembra da sujeira, né? Às vezes no dia a dia você se suja, não é um pecado, mas é a poeira do dia. E se essa ação sua atitude, seu comportamento está conduzindo outras pessoas a escandalizar, você precisa ir diante do Senhor para que não seja uma pedra de tropeço, para que outras pessoas venham conhecer o Senhor. Porque por causa da minha ação, eu posso paralisar uma pessoa de buscar a Deus, né? Por causa de uma ação, nós podemos paralisar uma pessoa de buscar o Senhor. Principalmente se for uma pessoa não crescida, como nós já vimos aqui, né? Muitos anos atrás, tinha uma senhora que vinha para as reuniões, uma senhora sentou, né? E do nada, nós jovens, mais jovens na época, né? A Aline, tinha muitas irmãs e os irmãos jovens em cargo, às vezes tinha umas brincadeiras, ia no pé do ouvido, falava alguma coisa, dando risada. Aí a senhora estava sentada e viu alguns jovens lá, um no pé do ouvido, dando aquela risadinha. Não era nada contra aquela senhora, mas o que foi que ela interpretou? Estão zombando de mim. Estou vindo para a igreja lá, falando um no ouvido do outro, dando risada, estão dando risada de mim. Era o quê? Por causa da minha sandália. Eu nem sabia desse detalhe. Por causa da minha sandália. O que foi que aconteceu, né? Essa irmã se sentiu ofendida. Então ali só no ouvido do outro, dando risada, falando. Aí ela, escutando aquilo ali, as risadinhas, poxa vida, botei minha sandália hoje, talvez, né? Estão mangando, estão zombando da minha sandália. Qual é a atitude de uma pessoa imatura? Não vou nada para a igreja, chama de igreja, vou lá para ficar olhando para a vida dos outros, para a minha sandália, né? Então, não posso dizer se é pecado, né? Talvez seja até. Você está na igreja e está ali dando risada, né? Alguma coisa, não sei o que era, também não lembro, mas escandalizou. E por conta disso, aquela irmã, não sei se quase parou de reunir por conta disso, né? Ou seja, então é a questão do testemunho, como o Givaldo desfrutou, ou foi ontem, foi hoje na consagração. Sempre tem pessoas te observando, a gente está cercado, né? Tem pessoas à frente de nós, tem pessoas atrás de nós, dos nossos lados, e estão vendo a sua atitude, o que você está fazendo. E infelizmente julgando, né? Porque às vezes a gente julga mesmo, né? Tal, devia estar prestando atenção, está dando risada, mangando dos irmãos. Então, a atitude, irmãos, diz muito a respeito de como a igreja pode ser abençoada ou um irmão paralisado, principalmente se for imaturo na fé, né? E com isso nós devemos ter muito cuidado. Como o apóstolo Paulo disse, revestir de maior honra os menores membros, né? Revestir de maior honra. E se nós chegarmos a ofender, você perceber, puxa vida, eu dei risada aqui com o Jasson aqui na frente, e José Domingo vai pensar que eu estou dando risada dele. Se você perceber que Mica ficou um pouco, só um exemplo, não é diferente, irmão Mica, eu me distraí um pouco ali com o irmão Jasson, conversei ali, dando risada, mas não era nada contra você não, tal. Você pode tentar corrigir isso para que, se você sentir no Espírito, o Espírito Santo está aí, ele incomoda quando sente que você está descumprindo o que Deus está falando, né? Você pode de fato ir ali e tentar remediar essa situação para que a pessoa lá fora não crie. Já sou mais minha, já está mandando de mim, está tirando onda de mim, né? E você vai criando aquilo e de repente você não consegue mais ter comunhão com o irmão. Por coisas que nem aconteceu, mas você cria uma fortaleza na sua mente e você cria uma barreira contra o irmão por causa disso, né? Você cria uma barreira. O ser humano é complicado. Você constrói tudo na sua mente, só na imaginação. Depois você acredita que é aquilo e toma uma atitude com base nessa mentira que você acreditou. E aí você vai se enrolando e chega realmente assim, né, em um ápice que só o Senhor para desfazer essa enrolação que a pessoa faz na mente, acreditando nas mentiras do inimigo, né?
Senhor Jesus. E aí, nós acreditando, nós vamos sempre buscando brecha. Qualquer atitude agora do irmão, você pensa, é para mim, é por causa de mim. Por quê? Porque você já está alimentando isso, né? Então nós precisamos realmente ter muito cuidado, porque o inimigo, o que é que ele quer atacar? É a unidade da igreja, é a unidade dos irmãos. Por isso que o Senhor fez essa oração. Vamos ver o versículo 18, a gente parou, né? João 17, 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, olha aqui que Jesus orou por você, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. É você, sou eu, por meio da palavra que eles falaram. A palavra está aqui em nossas mãos, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ó Senhor Jesus, eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amastes, como também amastes a mim. Então, essa é a oração de Jesus, sabendo, né, que nós seres humanos realmente somos falhos, e é muito difícil conviver em harmonia, em união, né? Como família, nós sabemos que como família, às vezes nós temos alguns percalços, né? Alguns desentendimentos em sua casa, irmão com irmão, né? Às vezes acontece. E às vezes na casa de Deus, quando nós não estamos em um mesmo espírito e estamos nos nossos pensamentos, cada um tem as suas preferências. E o Senhor Jesus já via isso nos discípulos, né? Pai, na sua glória, mande que eu sente à direita, à esquerda. Quem é o maior entre nós? E Jesus, o maior é um menino, é uma criança. E o Senhor percebia que seria difícil eles conviver. Então o Senhor disse assim, eu oro para que eles sejam um, né? Como nós, eu e o Pai, somos um. Eu oro para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. E tem um resultado. Se nós formos aperfeiçoados na unidade, no versículo 23, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, né? Quando nós estamos unidos, fortemente unidos, é um testemunho para o mundo. E o mundo vai ver que de fato, né, esse Deus que nós servimos é real, né? É um testemunho para os que estão lá fora, né? Por isso que os crentes, como igreja, no aspecto universal, nacional, diferentes grupos cristãos, né, precisa ter esse cuidado de saber as coisas que mesclam, que são um. Você crê em Deus? Eu também creio. Você crê no Espírito Santo? Eu também creio, né? Você crê na palavra de Deus? Eu também creio. São coisas assim essenciais da fé, os fundamentos da fé que nos tornam um. Às vezes cada grupo tem algo que privilegia e que pode ser um motivo de divisão, mas nós não podemos usar desses motivos para nos separar dos nossos irmãos. Se ele creu, foi batizado no nome do Senhor Jesus, ele faz parte do corpo de Cristo. E nós precisamos ser um. Não ter inveja, não ter ciúme, não fazer comparação, não ter rivalidade entre grupos cristãos, né? Mas, amém, não tem a mesma visão que a nossa, mas está servindo ao nosso Deus, está servindo ao Senhor Jesus. Às vezes pode ter menos visão, outros podem considerar que tenha mais, mas é importantíssimo que a pessoa creia em Deus, siga o Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele e tenha sua vida transformada por Ele. Pelos frutos, você conhece a árvore. E se a pessoa está dando fruto de arrependimento, está servindo ao Senhor, glória a Deus por isso. Amém. Se você está no estágio avançado ou não, não se coloque como sendo mais avançado, mais espiritual, mas é o Senhor quem precisa ver isso. E ore por aqueles que você considera que precisa amadurecer, sem nenhum tipo de orgulho ou de vanglória, né? Então, o que o inimigo quer atacar realmente é a unidade, porque uma casa contra si mesma, ela não prevalece. Mas se todos estiverem unidos, como a igreja no aspecto nacional, de grupos cristãos, e como a igreja no aspecto local, os irmãos uns com os outros, né? Nós de fato seremos fortes, como a igreja universal e como a igreja local. Sim. E assim, na unidade, o Senhor, Ele opera
maravilhas, né? Vamos finalizar lendo Filipenses capítulo 2. Senhor Jesus. E vou ler a partir do 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ó Senhor Jesus, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Senhor Jesus. Amém. Ainda que, lembrei agora de 1 Coríntios capítulo 1, aí quando eu terminar os irmãos de estudo. Então o versículo 10 diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Senhor Jesus. Amém. É o rogo do Senhor, é o rogo do apóstolo Paulo. Nem vi isso aqui, alguém colocou na minha Bíblia. É o rogo do apóstolo Paulo, a unidade e a união, né? Que realmente é maravilhosa. E isso não é possível em nós mesmos. Só no Espírito, porque o Espírito é um. Amém. Se todos estiverem no Espírito, o Espírito vai transmitir. Verdade. E vai haver paz. Mas se for por nós mesmos, cada um tem um jeito, tem uma preferência. Verdade. E não há paz, né? Não há. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos aperfeiçoe na unidade, né? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, amém.